O episódio 23 de Osama Ranking começa com o Daida dizendo para Miranjo que irá se casar com ela e partirá de seus erros e sofrimento, e termina por dizer a ela que a perdoa, e é interessante de ver como o Daida mudou muito desde o começo do anime até aqui, e a responsável por essa mudança foi a Miranjo, que inconscientemente o ajudou a passar pelo momento mais turbulento de sua vida. O Daida também cometeu atos hediondos, como ordenar o assassinato do Bojji pelo trono de seu reino. Ele perdoar e ajudar a Miranjo a recomeçar também é uma forma dele se perdoar e recomeçar expiando os seus pecados. E nisso a Miranjo aceita viver a sua nova vida com o objetivo também de expiar os seus pecados. E logo após esse momento, o Daida entrega o trono do reino para o Bojji, que era dele por direito. E essa cena é muito boa, pois o Bojji reluta e começa a falar e também dizer para si que ele não tem capacidade para isso, pois ao ver o seu irmão lhe dando o trono e abdicando de sua sede por poder, ele viu naquele instante que o Daida havia mudado e se tornado um verdadeiro rei. E aquilo começou a abalar a confiança do Bojji em si, pois o Daida começou a esboçar as qualidades de um bom líder, principalmente a atitude de abrir mão do trono, que por trazer poder, geralmente mancha os seus usuários. E ao abrir mão, o Daida se livrou disso e agora pode fazer o papel verdadeiro de um rei, que é guiar o seu povo sendo humilde, justo e bondoso. E ao ver o Bojji se remoendo por falta de confiança em si, a Hirin percebeu que ela foi a responsável por tirar a confiança dele. E essa cena foi ótima. O lado da Hirin de querer manter as aparências e as etiquetas da burguesia afastou o Bojji dela e também acabou por tentar suprimir o lado humilde do Bojji, mas não foi o suficiente, já que o Bojji sempre foi quem quis ser. Mas mesmo que isso não mudou ele, o tratamento que a Hirin lhe dava deixou cicatrizes fortes, principalmente pela falta de apoio quando outras pessoas o machucavam e não lhe aceitavam. Muito das feridas do Bojji foi por ela não dar apoio nos momentos mais difíceis que ele passava, intensificando o que ele sofria e sentia e acabando por aumentar a desconfiança que ele tinha sobre si. E enquanto a Hirin percebia o que fez e começava a sentir a culpa de seus atos, o Kage quase que instantaneamente animou o Bojji e convenceu ele a assumir o reino, dizendo que ele é mais do que capaz de ser um bom rei. E o fato da luz da confiança rapidamente voltar para o Bojji trouxe alívio para Hirin, principalmente por ela confirmar que o Kage é alguém muito importante para o seu pequeno. E essa cena foi muito boa, pois mostra a importância que o Kage tem para o Bojji e a capacidade incrível dele entendê-lo e animá-lo, coisa que só os melhores dos melhores amigos são capazes de fazer. E assim que o Bojji se anima, o pessoal o pega e começa a jogá-lo para o alto, para comemorarem a sua coroação como o novo rei. Mas o interessante nessa parte é que o Bojji no primeiro momento foge e assim que ele começa a ser arremessado, dá para perceber como ele estava meio desconfortado com tudo aquilo, pois ele nunca passou por isso antes. Mas contudo, aos poucos ele vai se acostumando e começando a se divertir, recebendo o carinho que todos estavam dando para ele, que é algo que ele sempre quis receber. E antes de continuarmos, já se inscreva no canal se você não é inscrito, porque a próxima temporada de anime está muito boa, e eu vou trazer análises como esta de alguns animes da próxima temporada, como Spy Family, que eu estou muito ansioso pela estreia. Então se não quiserem perder, se inscrevam no canal e ativem o sininho, que também é muito importante. E depois de cumprir o seu papel de um grande amigo, o Kage deixa o Bojji com o seu povo e começa a trilhar o seu caminho sem ele. Na cabeça do Kage, ele só atrapalharia o Bojji e não era bom para o Bojji ter alguém como ele por perto, com o seu passado. E assim que o Bojji assume como o rei, é interessante como a coroa do Bojji começa a simbolizar a amizade dele com o Kage. O Bojji prefere manter a coroa que o Kage fez para ele em vez de usar a coroa verdadeira de seu reino, mostrando como ele quer manter em seu reinado tudo que ele aprendeu em sua jornada com o Kage. Mas depois de perceber que o Kage foi embora e passar várias horas procurando por ele, o Bojji resolveu pegar a coroa de seu reino e colocar em sua cabeça, simbolizando que a partir dali, ele seria o rei que o seu reino precisa, que mesmo que o Kage o deixando, tudo que ele aprendeu com ele em sua jornada, o irá guiar de agora em diante. E depois de algumas cenas muito boas do Bojji sendo um ótimo rei, com ele ajudando as pessoas de seu reino e convivendo com elas como se fosse um igual, a Hirin percebe a tristeza do Bojji e vai lhe dar um conselho. E quando ela ia começar a dar uma dura nele de como ele tinha que ser uma fortaleza para o povo, pois o sorriso de um rei inspira os seus súditos, ela percebe que aquela não era a melhor abordagem para a situação. E aqui nós vemos a evolução da Hirin durante o anime. Ela finalmente começou a virar uma mãe melhor. Coração e amor para dar ela sempre teve de sobra, mas a sua posição na sociedade atrapalhou demais em ela saber lidar com seus filhos, e principalmente em como ela demonstrava os seus sentimentos por eles, e os conselhos e a educação que ela dava para eles, sempre sendo muito rígida e meio distante e não atenciosa e próxima como deveria ser. Esse é um dos motivos do Daida ter crescido como um narcisista, e também é o principal motivo do Bojji ter os problemas de autoestima que ele tem. Naquele momento, a Hirin completou o seu ótimo arco de personagem, virando a mãe incrível que ela sempre foi, mas que nunca soube ser direito. E nisso ela dá um conselho para o Bojji fazer o que é importante para ele, e como resultado, o Bojji
vai atrás do Kage e deixa o reino sob o comando do Daida. E enquanto isso, o King Boo se disfarça dos Cavaleiros do Submundo e liberta o Ouken para se vingar dele. E nisso ele corta a cabeça do Ouken e a arremessa a milhas de distância, que acaba por ser engolida por uma criatura marinha. E após essa breve batalha, ele foge enquanto o corpo do Ouken começa a se arrastar e tentar recuperar sua cabeça perdida. E voltando para o Kage, durante esse tempo todo em que ele ficou longe do Bojji, ele tentou recomeçar a sua vida, deixando a sua vida de ladrão para trás e tentando viver ela de forma honesta e humilde. Mas em todo lugar que ele ia pedir emprego, ele acabava sendo rechaçado por ser do clã das sombras. O preconceito contra o seu povo não deixava que ele voltasse a participar da sociedade. E após voltar para sua casinha que ele tinha acabado de construir, ele percebeu que ela havia sido destruída por vândalos que não queriam ele por aquelas terras. E nisso o Kage começou a desanimar, mas ele começou a repetir para si mesmo que não iria desistir de tentar viver uma vida honesta. Mas no meio da noite ele sonhou que o Bojji estava fazendo cócegas nele. Ai, que coisa fofa! E ali ele começou a se entregar para a solidão. Mas esses sentimentos negativos não foram muito longe em povoar o coraçãozinho de nossa amada pequena sombra, pois o Bojji apareceu para salvar o Kage de suas péssimas escolhas. E lá os dois dão as mãos e o Bojji convida o Kage para participar numa jornada com ele para conhecer o mundo e depois fundar o reino que ele tanto desejava, pois o Bojji não quer abrir mão de seu sonho de ser um rei, mas também quer continuar passando um tempo com o Kage e também continuar um pouco mais com as aventuras deles, afinal ele ainda é muito jovem. Então meio que essa foi a solução que o Bojji encontrou para ter ambos. Sempre que eu me lembrar de Osama Rankin, eu vou me lembrar da amizade linda e pura que esses dois têm, que sempre me emocionou ao longo de todos os seus episódios, com sua pureza e sensibilidade. E bem, assim termina Osama Rankin, com o Kage agradecendo o Bojji pelo que ele fez, enquanto eles partem para uma nova aventura. E esse foi um anime lindo e que me emocionou muito, trazendo uma linda e marcante história de amizade e superação, e principalmente, perdão. Osama Rankin durante todos os seus episódios trabalhou as várias facetas de um ser humano, e que todos nós possuímos lados bons e ruins, e que mesmo que nos entreguemos para o lado ruim, que é uma escolha nossa, ainda há uma chance de recomeçarmos e conseguirmos perdão, para viver uma vida honesta como o nosso amado Pequeno Príncipe. E é isso, e obrigado todo mundo que me acompanhou nessa linda jornada desde o primeiro vídeo sobre Osama Rankin. Valeu mesmo, pessoal! E antes de partirem, deem um like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas, e se inscrevam no canal se não se inscreveram ainda. E por último, se vocês amam tanto animes assim como eu lhes mando um forte abraço e os vejo no próximo vídeo!